Olá, está começando o nosso estudo bíblico. Sou o Padre Alisson Parro, mestre em Teologia Bíblica, padre da Diocese São José do Rio Preto. E vamos juntos compreender e refletir a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que entendemos por inspiração bíblica. O termo inspiração gerou várias confusões ao longo da história da humanidade. É fundamental saber o que significa inspiração. Se nós pegarmos do latim o termo inspirare quer dizer espírito, é o sopro, sopro em. Quer dizer que a palavra inspiração está relacionada ao Espírito Santo. Parte da convicção que os autores bíblicos não produziram apenas uma obra de literatura, como nós temos escritores dentro do campo hoje da nossa literatura. Nós temos escritores famosos como Machado de Assis, Graciliano Ramos e tantos outros. Os autores sagrados, ao escreverem os seus livros, eles partiam de uma experiência de fé. Eles tinham a plena convicção de que, ao utilizarem a sua capacidade intelectual, ao se abrirem à fé, eles comunicavam uma palavra que era para edificar a comunidade para a qual o escrito foi dirigido. Agora, o termo inspiração tem que ser bem claro. Primeiro, os autores humanos são plenamente humanos ao escreverem a Sagrada Escritura. A inspiração divina não anula a personalidade do hagiógrafo, do autor sagrado. Por isso que ele usa o seu estilo particular, um vocabulário específico, ele se vale das concepções científicas, culturais, antropológicas do seu momento. Se nós quisermos entender então a inspiração bíblica, devemos levar em consideração o processo da encarnação da palavra. Muitos padres da igreja e teólogos diziam que a encarnação da palavra, ou seja, a palavra eterna, que se faz pequena, que se abrevia para a nossa compreensão, já está presente na própria Escritura, antes mesmo dessa palavra se fazer carne por excelência na pessoa de Jesus Cristo. Se Deus falasse de maneira divina, nós, seres humanos, não entenderíamos o propósito de Deus para nós. Por isso, a palavra de Deus ela é comunicada em palavras humanas. Isso significa o seguinte, que eu devo saber o processo da linguagem humana para entender o que é a palavra de Deus em palavras humanas. Eu tenho que saber que a linguagem humana tem um locutor, aquele que fala, um interlocutor para quem se fala. Nós temos um meio de transmissão, que pode ser o meio oral, como nós fazemos agora, ou o meio escrito. Mas não só isso, nós temos uma cultura, um vocabulário em comum. Para nós entendermos a inspiração bíblica, é preciso então estudar. A Bíblia, ela exige estudo, ela exige o conhecimento da cultura na qual esses textos eles foram produzidos. A inspiração divina, ela significa que os autores humanos são plenamente humanos e usam de toda a sua capacidade literária na produção desses textos, mas significa também uma outra realidade. Significa que, no fundo, o autor último, o autor primeiro, é o próprio Deus. É Deus que, ao agir na vida desses homens, dessas mulheres, comunica a sua palavra para nós. Isso significa o seguinte, que Deus sempre usa de seres humanos ou da obra da criação para falar conosco. Você tem escutado Deus por meio das pessoas? Você tem escutado Deus nas diversas realidades, nas diversas culturas? Quem quer interpretar a Bíblia tem que ser um amante da cultura, da inteligência humana, dos relacionamentos humanos. Porque para entender a Bíblia é preciso ser poeta da vida, poeta da existência. A Bíblia ela exige que nós reconheçamos nessa palavra humana a palavra divina. E ao mesmo tempo, ao trazer isso para a nossa vida, reconheçamos na carne da nossa história, da nossa vida, a própria palavra de Deus. É verdade que a palavra está presente na Bíblia, ela foi escrita aqui, mas também a palavra ela está escrita na sua vida. Você é capaz de reconhecer essa palavra na sua existência? Esse é o desafio e esse é o caminho correto para entendermos o significado da inspiração bíblica, tal como a Igreja nos ensina. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guie para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho.
Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.